frequentou e conversando conosco, eles têm seus rituais, os paramentos, são médiuns. Agora, o não frequentar, nós não podemos responder o porquê eles não frequentam. Com certeza, dentro da sua doutrina, do seu entendimento, eles evitam participar, segundo aqui a pergunta, por conta do ectoplasma. Ectoplasma é uma substância, vamos tentar materializar para vocês. Geralmente, numa reunião de efeito físico, materialização, e isso vocês podem até ver no livro Materializações Luminosas, o autor é Ranieri, Rafael Américo Ranieri, que foi um delegado de polícia, conviveu na época com Chico Xavier, foi um pesquisador, e que ele escreveu esse livro, algumas fotos dos médiuns quando estavam em transe e o ectoplasma saindo da boca, do ouvido, do nariz, dos poros, e é como se fosse materializando uma gema de ovo que o médium expele do seu organismo, e através dessa substância o espírito ele vai tomando forma e chega a ficar tangível, que você bate nele, é como se estivesse batendo no encarnado. Nesse livro, Materializações Luminosas, existe algumas fotos do espírito materializado e do médium na cabine, saindo da boca do médium aquela substância como fosse leitosa, pelo ouvido, pelo nariz e muitas vezes pelos poros. E é essa substância, esse ectoplasma, que o médium doa, que o espírito ele toma forma e se materializa. Agora, o porquê eles não frequentam culto evangélico, nem... Um dia eu vou lá procurar saber, mas respeitamos. No momento da incorporação, o espírito entra no seu corpo ou fica ao lado? Se entrar, onde fica o nosso espírito? É interessante, porque geralmente quando ele fala, vai incorporar, a gente pensa que o espírito vai e entra como se fosse numa garrafa. Na verdade, o processo da incorporação, o termo usado, nada mais é do que mente a mente, perispírito a perispírito. É como se o espírito do médium ele se deslocasse do corpo físico milímetros e passa a ser o intermediário do espírito. O espírito ao lado do corpo, mas o médium ele tem o comando do corpo. E o espírito, naturalmente, se expressando através do pensamento, o médium nada mais é do que o intérprete. E é bom deixar bem claro, toda comunicação mediúnica passa pelo crivo do médium. Tem a parcela do médium. O espírito ele utiliza o vocabulário que o médium é portador. Daí o médium que procura ler não só a doutrina dos espíritos, mas outras áreas do conhecimento, maior material ele tem para oferecer ao espírito. Então, na incorporação, não é que o espírito sai e o outro entre no corpo, de forma nenhuma. Há um deslocamento, vamos dizer, do espírito do médium, e o processo é perispírito a perispírito, assimilação, pensamento. O médium então passa a interpretar, muitas vezes utiliza o linguajar do médium, mas que não altera o conteúdo.
Porque o médium, ele tem uma bagagem, ele tem um vocabulário. O espírito, ele vai usar aquilo que o médium oferece. E o médium, ele nesse processo tem o controle do corpo e do espírito. Quando o médium é educado, quando o médium é experiente, ele domina até a ira do espírito. Às vezes o espírito quer dizer meio mundo de palavras, de agressões, e o médium, ele controla o espírito, ele dá um freio ao espírito. Ele não deixa o espírito dizer tudo que quer, porque senão ia ser um desastre. Se a reencarnação é uma oportunidade para a nossa evolução moral e espiritual, por que a influência de obsessores para atrapalhar essa evolução? Não é que atrapalhe a evolução. A pergunta, ela está muito bem elaborada. A reencarnação, na verdade, é uma oportunidade de evolução moral e intelectual. A questão da obsessão que nós sofremos diz respeito à nossa condição moral ainda. E que, dado a nossa condição moral, na sintonia em que nós vibramos, é da lei que os afins se atraiam. Então, eu posso estar reencarnado num planeta como o nosso, de prova e expiação, aonde o mal ainda predomina, que um dia será banido da Terra. Mas a minha condição evolutiva, a minha inferioridade moral, as minhas imperfeições permite que determinados espíritos, eles mantenham a sintonia comigo. Porque a obsessão, ela se dá, segundo Eliseu Rigonati, no livro bem fininho, muito interessante, A Mediunidade Sem Lágrimas. Ele diz que a obsessão se dá pelas deficiências morais do obsidiado. Todos nós aqui temos deficiências morais. Acredito que aqui não tem nenhum santo nem anjo. Todos nós temos ainda falhas para serem corrigidas. Todos, sem exceção. E essas falhas fazem com que determinados espíritos, eles, num processo de sintonia, a tomada é ligada no plugue. Quando a tomada é ligada no plugue, o que é que ocorre? Existe a corrente. Então, isso é natural. Quando nós começamos a nos vigiarmos diariamente, fazer o trabalho da autoanálise, onde é que eu estou falhando, quais são meus pontos fracos, e começar a combater diariamente. Não é simplesmente se lembrar uma vez perdida e continuar sendo o homem velho que sempre foi. Não. É você analisar no seu dia a dia. Hoje eu estou melhor ou continuo mesmo? Com o conhecimento que eu já venho adquirindo na doutrina dos espíritos, estou me tornando um homem melhor? Estou sendo mais caridoso, mais humilde, mais simples, benevolente? Estou aprendendo a perdoar? Ou continuo orgulhoso, vaidoso, egoísta, rancoroso? Então isso é uma questão diária. É fácil? Não é fácil. Você mudar uma imperfeição, um defeito que você possui, diz irmão José, através de Carlos Bacelli, muitas vezes são séculos.
para você conseguir mudar uma tendência que você tem. Um exemplo, a maledicência. Tem coisa mais difícil do que você segurar a língua na boca? É complicado. Veja que até no livro Nosso Lar, vocês que assistiram o filme, teve uma hora que um dos assistentes que estava atendendo André Luiz botou água na boca dele e mandou ele ficar com água, não engolisse não, para poder segurar, porque era falando, questionando. Avalie para nós falarmos da vida alheia. Com que facilidade? Não paga nada, não falta quem dê ouvidos. Você começar uma fofoca, tem gente que vem de longe, né? Parece que tem um radar. Vocês estão falando de quem? De fulano, de Beltrana. E isso com a maior naturalidade. E aí começa a estar falando, e torna-se natural. Isso estamos falando da maledicência. Aí vamos para o orgulho, vaidade, o egoísmo. É meu, tudo é meu. Não abrimos mão de nada. Ficamos no nosso comodismo, quando poderíamos dar um passo adiante. Então, a questão da obsessão é a nossa condição. Atrapalha porque nós somos atrapalhados. Se não fôssemos, não estaríamos sendo obsidiados. Então, se nós somos devedores, que hoje estamos alguns como vítimas, mas no ontem fomos algozes. Então é natural, onde está o devedor está o credor. Se eu devo, eu tenho que pagar. Uma vez o Espírito na Desobsessão disse: evitem emitir promissórias, que vai ter que pagar. E aquele que sofreu a ação, que não perdoou pela sua condição, ele continua cobrando. Aí nos incomoda. Aí não deixa dormir, é um atrapalho, não deixa encostar ninguém. Já vi várias pessoas chegarem, mas Henrique, é impressionante. Quando vai chegar um homem junto de mim, parece que eu estou com a doença contagiosa. A pessoa só vem uma vez e não volta mais não. Sabe o que é isso muitas vezes? É o antigo do lado. Foi traído, menosprezado, não perdoou. Ele não deixa encostar. Agora, quando a pessoa tem a sorte de chegar numa casa espírita, fazer um tratamento, esse espírito ser trazido para ser conversado, ser orientado, ser esclarecido, aí a pessoa se liberta. Mas com um do lado desse, bota qualquer um para correr. Isso tanto ele como ela, viu? Os dois. Uma vez foi uma moça na Desobsessão. O espírito que veio fez: ela é minha. Ele não encosta, ninguém encosta o dedo nela não. Aí começamos a conversar com o espírito, mostrando que ninguém é propriedade de ninguém. Ele disse: não, mas é minha, eu comprei e tal. E fez isso, fez aquilo outro. E ele não encosta o dedo nela não. Aí conversa. Quando terminou, ela chegou e disse: eu estou impressionado. Eu disse: mas por quê? Ela disse: faz 2 noites que meu marido dorme na sala. A Alega está com calor, pega o ventilador, vai
pro sofá e eu durmo na cama só. É o espírito afastando. Ela diz, e comigo aconteceu de eu ter nojo até da toalha. Cria ojeriza. E muitas vezes as pessoas não sabem. Quantos casais se separam quando no meio tem uma interferência espiritual? E separa mesmo. Começa a brigar pelo mínimo motivo, começa a discutir, começa um a agredir o outro, e quando vê estão separados. E não sabe que na raiz, muitas vezes tem um processo obsessivo. Daí orar e vigiar. Porque nós não sabemos a companhia daqueles com quem nós nos relacionamos. Não sabemos. Quem é que acompanha? Qual é a história? Quais são os espíritos que estão comprometidos com aquilo ou com aquela? Então é necessário muita prudência, muita vigilância, oração, para não ser influenciado por esses espíritos e colocar um relacionamento a perder, que você não sabe nem porquê. Quando vê, estão separados. Já contei aqui um caso de um amigo nosso que o espírito chegou a interferir no físico. E ele não estava conseguindo mais ter relação com a mulher dele. E ele chegou, me lembro, isso faz mais de 15 anos. Ainda, faz quantos anos que ele estava no Centelha, você sabe? Sim. Faz mais de 20 anos, né? Faz mais de... Eu não tenho essa idade sua, não. 25 anos, por aí. E eu me lembro que ele chegou, esse amigo nosso, na reunião, preocupado, para doutor Ciro. Disse, doutor Ciro, eu posso passar na mesa? Doutor Ciro olhou assim, sem dizer nada. Senta aí. Aí ele sentou, o espírito incorporou. Quando incorporou, o doutor Ciro fez, isso é coisa que você faça, rapaz? Como é que você está fazendo isso com ele? Tirando a masculinidade dele. Chega, ele olhou. Doutor Ciro, com a mediunidade que tem, com a evidência que tem, o espírito é isso mesmo, ele não toca mais nela não. Ele não toca o quê? Aí foi para lá, foi para cá, foi para lá. Terminou que o espírito foi atendido, foi levado. Na outra semana, o rapaz chegou com outro semblante. Tinha voltado. Mas o espírito, veja a interferência. É que eu não quero nem contar, né? Não quero nem contar. Quais as consequências de animosidade entre trabalhadores de uma casa espírita para o desenvolvimento nos trabalhos? Bem, as consequências geralmente é a fundação de outra casa. Geralmente quando uma casa surge foi porque brigaram. Aí brigou, um grupo vai e funda outra casa. E muita gente se choca com isso. Mas como é que pode? Não são espíritas? Como é que pode brigar? É porque são os mais doentes, os mais necessitados, que estão na casa espírita, vieram como médiuns exatamente para procurar melhorar-se, porque o passado foi um desastre. Aí começa a disputar quem vai ser o presidente. Nós conhecemos um centro, não vamos dizer lógico, mas que o grupo se reuniu para fundar o centro. Um chegou e disse, bem, eu tenho a casa, eu vou ceder a casa.
Tem umas 4, 5 pessoas no início. Aí, agora é o seguinte, eu vou ser o presidente e minha esposa vai ser a vice-presidente. Aí o grupo fez, olha, já que você é o presidente, não bota ela para ser a vice não, porque fica uma coisa muito familiar. Senão ela vai ser a vice, eu vou ser o presidente. Olha, mas bota fulano. Não. Vou ser presidente e vice. Brigaram os 5. Ficou o presidente e a vice, fundou o centro. Um outro. E os outros saíram e fundaram o outro. Pelo cargo. É como diz o espírito de Dr. Inácio. Eu nunca vi ninguém brigar na casa espírita por uma vassoura. Essa vassoura é minha, não pegue não que eu vou varrer, viu? Não brigam. Vocês já viram? Não. Brigar por vassoura ninguém briga não. Agora, pelo cargo sim. Não é nem pelo encargo, mas pelo cargo. Ah, porque eu sou o presidente, eu sou o dirigente, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou... Porque no passado a criatura traz toda a característica do que foi. Não precisa fazer regressão de memória não, gente. Analise suas tendências, que você vai ver quem é. Quem você foi. Então, a doutrina espírita, ela está acima dos homens. A briga é dos homens. O movimento espírita é feito pelos homens. A doutrina está acima. Então não se decepcione se no centro você vê, mas fulano ou beltrana era um médio tão isso, tão aquilo outro, e cometeu aquele deslize. Eu vou deixar o centro, eu vou deixar a doutrina. Não deixem. Porque ele ou ela é humano como vocês. Não são melhores, nem são santos. Acabar com essa santidade, que muitas vezes tem a capa de cordeiro por fora, mas são lobos por dentro. Imperfeitos. Agora, a doutrina é diferente. A doutrina está acima dos homens. Então isso é muito natural na casa espírita ocorrer essas brigas, essas disputas, porque é o passado batendo na porta e você voltando a ser aquilo que você era. Era o poderoso, era o chefe, era quem mandava, tinha o status, tinha isso, tinha aquilo outro. E briga mesmo. Briga. Ciúme. O médio já está na casa há 20, 30 anos às vezes. Aí surge um médio novo, promissor. Aí o antigo tem ciúme. Aí ele vai tomar meu lugar. Aí começa muitas vezes a querer boicotar, a não dar espaço. Isso acontece. É natural. Mas quando você começa a compreender que isso é natural, porque são as falhas humanas, você passa por isso e continua. Perde quem sai. Animal tem fluido ou espírito? Segundo o livro dos Espíritos, o animal, a diferença, vamos dizer, nossa para o animal é a mesma nossa para Deus. Ele tem um princípio que vem se desenvolvendo e um dia chegará onde chegamos, na razão. Segundo Leon Denis, o homem dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, ele não tem uma alma como a nossa.
que tem o raciocínio, que tem a razão, que tem o discernimento, mas já existe um princípio no animal que, com o passar dos séculos, não podemos dizer o período, ele chegará aonde nós aqui chegamos, na razão. Existe um princípio, como existe um vegetal, que já foi feito pesquisa, estudo, que nos Estados Unidos, se não me falha a memória, um professor, ele pegou um alface na sala de aula, mandou que os alunos passassem pelo alface, depois entregou uma tesoura a um e mandou cortar o alface e ligou eletrodos no alface. E o eletrodo lá funcionando, os alunos passaram normal. Quando aquele foi se aproximando com a tesoura, o eletrodo aumentou. Ele foi e cortou. Os alunos saíram da sala, depois o professor mandou entrar um a um. Quando aquele que cortou chegou perto, o eletrodo disparou. O que é isso? Existe alguma percepção que nós não sabemos, mas já deve existir em estado embrionário. É o princípio se desenvolvendo. Aí do vegetal vai para o princípio animal, e do princípio animal para o homem. Nós vemos homens a agirem como animais, que o instinto ainda está mais forte do que a razão. Então é um processo evolutivo. O que é animismo? Por que acontece e quais as consequências? Animismo vem de ânimo, ou seja, do próprio ser. Há uma diferença, as pessoas confundem animismo com mistificação. O animismo é do próprio médium, ele tira de si próprio. Ele tem sua bagagem intelectual, sua bagagem reencarnatória, tem o conteúdo nele, que em determinados momentos ele pode ativar e sai dele. Na mistificação é diferente, é um espírito independente do médium que procura enganar, ludibriar a boa-fé. Então, toda comunicação mediúnica, ela tem uma parte anímica, que é do médium. Nós falávamos no início. Toda comunicação passa pelo crivo do médium. O médium tem a sua participação. O espírito joga a ideia. O médium reveste a ideia com suas palavras, com seu vocabulário. O que não quer dizer que isso vai alterar o conteúdo. Não. Mas dentro do vocabulário do médium, ele vai revestir aquele pensamento. Isso é anímico, do médium. A mistificação é o embuste. Um obsessor único pode atingir todos os membros de uma família, com certeza. E é muito natural. Ele estuda o comportamento. Nós conhecemos um caso de um amigo nosso que o espírito não pôde atingir o pai, atingiu ele. Ele foi atingido. Médio, mas o objetivo do espírito era o pai. Então, tem espíritos que são altamente inteligentes,
que estudam ponto fraco da criatura, eles sabem onde é o ponto fraco. E procura muitas vezes pessoas para que ele possa usar e atingir o ponto fraco. E mexe muitas vezes na família todinha. Mexe. Daí a importância do evangelho no lar. Você acender a luz espiritualmente falando dentro da sua casa. Porque aí você vai estar criando um cinturão, vamos dizer, fluídico. Você está acendendo uma luz e, além do mais, esclarecendo aqueles que convivem no dia a dia. Porque nós vivemos rodeados de espíritos. Então, se fazemos o evangelho, se assumimos esse compromisso, nós estamos ajudando aqueles que nos acompanham, esclarecendo. Gostaria de saber se alguém pode ser destinado a não constituir uma família, a não completar sua felicidade ao lado de alguém. Veja bem, isso acontece geralmente com os grandes missionários, com pessoas que reencarnam com uma missão definida. Então, na própria programação dessas pessoas, se ele fosse casado ou casada, provavelmente isso iria dificultar o seu trabalho, porque não é fácil você conviver com uma pessoa que tem compromissos, que tem uma dedicação constante a um trabalho. Nem todo mundo tem essa condição. Então, os grandes missionários geralmente são solteiros, porque a obra preenche e eles se dedicam de corpo e alma. Mas acontece também da pessoa, pelo seu passado, como uma prova, a pessoa não conseguir encontrar alguém para conviver. É uma prova da solidão. E a pessoa sofre, porque sente a falta de uma pessoa, de um companheiro ou de uma companheira ao lado, mas muitas vezes está ligado ao seu passado. O seu passado, de acordo com a sua conduta, às vezes há uma necessidade da pessoa se encontrar numa situação como essa para poder, com essa experiência, amadurecer. O que não quer dizer com isso que a pessoa vai ser infeliz, porque se você souber utilizar o seu tempo de uma forma produtiva, você não vai sentir tanto a presença de alguém ao seu lado. Porque muitos que estão com alguém ao lado, muitas vezes estão pedindo a Deus que a pessoa desencarne. Ah, meu Deus, é muito karma, eu não aguento não. Que fulano possa desencarnar ou que Beltrana. Porque é exatamente nessa convivência que está os reajustes. E a pessoa que no início, quando se conheceram, era um mar de rosas, depois só ficaram os espinhos. Aí começa as agressões, começa então a um machucar o outro, a um agredir o outro, e começa aí a existir o sofrimento. Que muitas vezes a pessoa, se tivesse só, estava mais feliz do que estar vivendo no inferno. Daí é uma arte conviver a 2, a 3, a 4, a 5. Não é fácil.
exige de cada um a renúncia, a compreensão, para que possam conviver e conseguirem chegar até o final da existência, revertendo muitas vezes o sentimento que nutriam no passado, de ódio, de rancor, de mágoa, de traição. A pessoa que vive só não necessariamente é um infeliz, pode ser feliz, se bem souber aproveitar a sua existência, doando-se àqueles que necessitam, ocupando seu tempo da melhor forma possível, sendo produtivo. Porque muitas vezes a infelicidade chega é na mente vazia, é na ociosidade, é não ter o que fazer. Aí você fica em casa, sentado numa cadeira ou deitado numa cama, só pensando o que não deve. Aí se acha a pessoa mais infeliz do mundo, a autoestima vai lá para baixo, acha que seu sofrimento é o maior que existe, não tem ninguém que sofra mais do que você. E muitas vezes você está num processo depressivo porque se encontra só. Muitos chegam a tirar a vida. Outros se desequilibram quando o relacionamento acaba, entram em determinados processos de dor íntima, quando é natural sofrer, mas você tem que reagir ao sofrimento, você tem que valorizar a sua vida. A vida é sua, é única, é sua individualidade. Se o outro não lhe valorizou o que deveria, quem perdeu foi ele, não foi você. Então muitas vezes a pessoa, como um amigo nosso conhecido, ele dizendo: ó, Henrique, esse aqui foi traído, subiu num poste, queria se jogar, e ele do lado. Eu disse: rapaz, tu tivesse essa coragem? Ele disse: eu tive. Aí a polícia chegou e disse: por que tu não cai logo para morrer? No instante ele desceu. Aí ele disse: mas foi porque eu gostava dela, tudinho. Aí o outro fez: sim, mas tu veja a compreensão. E tu vai perder tua vida por conta, porque ela te deixou. E quantas existem que você pode encontrar? Melhor. Aí a pessoa vai e acaba com a existência. Então a dor é normal, isso é natural em qualquer processo. Mas você se anular para a vida, achar que o mundo acabou, que não tem mais nenhuma alternativa, deve reagir e rever os conceitos. E a creche, como está após a inauguração? Como ajudar? A creche, graças a Deus, os que participaram, que foram no dia 30 de agosto, viram, presenciaram, participaram, muitos faltaram, está anotado a falta dos que lá não compareceram, mas agora estamos trabalhando com uma empresa de captação de recursos, de projetos. Estamos fazendo a parte do projeto geral da creche, aonde é que nós queremos chegar, da onde nós vamos partir, para ver se no primeiro semestre agora nós vamos, se Deus quiser, darmos início aos nossos atendimentos. Nós colocamos algumas fichas de voluntariado, como também de apadrinhamento, lá na recepção. Quem quiser, né, se inscrever lá. Nós já estamos
com esses dados, já estamos entregando a essa empresa para exatamente já ir fazendo a triagem do que é que nós temos de mão de obra, né, dentro das especificações, para poder já ir montando todo o quadro de voluntariado. Então, quem quiser ser voluntário na recepção, peça a ficha, preencha, deixe lá. Quem quiser ser um padrinho, ser um doador, também está lá a ficha. Quem quiser conhecer a creche, é só informar. Marcamos, vamos lá. Nós praticamente, se Deus quiser, nós estamos firmando aí um convênio com a Unicap, a parte de pediatria. Provavelmente nós vamos ter um profissional o dia todo na creche, tudo em parceria com a Unicap. Foram lá os responsáveis, ficaram encantados com o projeto e se prontificaram a fazer esse convênio com a creche Manuel Quintão, de colocar a princípio pediatria com vacinação, depois ir agregando outros profissionais, mas já foi uma conquista maravilhosa de poder contar já com essa parceria, o que não impede, se aqui tiver algum médico em alguma especialidade, de querer ir lá dar um expediente no dia que puder, na hora que tiver disponível. Já temos dentista, doutora Carla, que é responsável lá pelo consultório. Está um consultório de primeiro mundo. Até na inauguração foi um conhecido nosso, que é um deputado. Não que a creche não tem nada a ver com política, não, R$1 ali não entrou de política, mas era um conhecido, foi lá conhecer a obra e ele disse: Henrique, nem o consultório que eu vou é de um deputado, viu? É desse aqui. Até raio-x aqui tem. O meu eu tenho que ir em outro consultório tirar o raio-x, aqui já tem. Eu disse para você ver, tudo doação, tudo com empenho de pessoas com boa vontade, que querem ajudar, que querem contribuir para aliviar o sofrimento. Então, estão convidados, as fichas estão ali na recepção e vamos conhecer, vale a pena. Para a doutrina, Deus e Jesus são seres distintos. Para a doutrina, Deus e Jesus são seres distintos. Para a doutrina, qual o significado da crucificação de Jesus e sua ressurreição, acredito. Bem, primeiro, isso é muito claro. O próprio Cristo diz: meu Pai que está no céu. Já há uma distinção. Deus é o Pai, o Criador, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus, criação de Deus, irmão nosso. Espírito mais perfeito que pisou a terra para servir de guia e modelo. Então, essa distinção não há nenhuma dúvida. Deus Criador, Jesus, criatura como nós, criado. Não é um só. Pai, Filho. E qual o significado da crucificação de Jesus e sua ressurreição? Tem ainda? Estudinho? Deu agudo, vai dar não. A crucificação, segundo ouvindo uma palestra de Carlos Bacelli por Dr. Inácio Ferreira, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: olha, Jesus, ele morreu quando quis morrer. Na hora que ele quis deixar a cruz, ele deixou. Porque naquela época, quando se crucificavam, a pessoa passava pelo menos 24 horas para morrer. 24 horas, 48 horas. Ficava lá na cruz, sofrendo, e não morria tão rapidamente. Aí o que é que os soldados faziam? Quebravam muitas vezes
o joelho para poder a pessoa arquear. Quando arqueava, pressionava os pulmões e a pessoa morria mais rápido. Jesus, se não me falha a memória, foi crucificado a meio-dia e 3 horas da tarde ele deixou o corpo físico. É como ele diz, como é que aquele que foi o responsável pela criação do planeta, ele sabia de tudo que ia passar. Ele tinha o domínio sobre a matéria. Então, quando ele achou que devia partir, partiu. Abandonou o corpo. A ressurreição, que o termo de ressurreição, ressurgir, é exatamente para provar que a morte não existe. Porque se Jesus não tivesse aparecido, qual seria a certeza da imortalidade? De tudo aquilo que ele ensinou, se ele não tivesse voltado, entre aspas, da morte. Se apresentado como se apresentou primeiro a Maria de Magdala e depois aos apóstolos, para mostrar que estava vivo, que a vida continuava. Se os espíritos não se comunicassem através dos médiuns, como é que nós íamos ter a certeza que os espíritos se comunicam, que os espíritos sobrevivem? Se eles não viessem e atestassem a sobrevivência. Então é nesse sentido. Como podemos interpretar os casos de aborto? O espírito veio com uma missão e não teve a oportunidade de realizá-la. Primeiro, que ninguém reencarna para morrer. O aborto, ele se dá com o livre-arbítrio da mulher e muitas vezes em parceria com o homem. Não é que o espírito renasceu, eu vou renascer para ser abortado. Não. O que acontece muitas vezes é o quê? Um exemplo, há um triângulo amoroso. Triângulo. 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 1 homem. Não interessa. Houve a traição, criou-se então entre os 3 ou entre 2 dos 3 o ódio. Um foi traído. Ódio mortal. Desencarnam, a perseguição continua quando não há o perdão. Um ódio tremendo. Na espiritualidade, os benfeitores espirituais, vendo a situação, em comum acordo com os envolvidos, faz uma programação. Olha, você vai vir como pai, você vai vir como mãe e você vai vir como filho. Na espiritualidade, feito o acordo, renasce um, daqui a pouco renasce a outra, se encontram em determinado momento por uma lei de atração, né? Porque numa multidão eu olho para uma pessoa, quando o olho bate, há uma sintonia, há um magnetismo que atrai a pessoa, diz é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Não é assim? Aconteceu, casou, engravidou. Só que quando engravida, muitas vezes a mãe, pressentindo quem vem, dado o passado, e ainda da parte dela o não perdão completo, ainda tem no subconsciente, vamos dizer, o resquício, ela começa a pressentir que quem vem não é bem-vindo. E aí, por livre-arbítrio, comete o aborto.
O espírito que foi abortado, muitas vezes, a grande maioria não perdoa. Começa então um processo obsessivo em cima do casal. E aí começa então todo um drama. Porque na programação era para eu receber como filho. Ia ser um filho problema, ia, mas através do amor eu ia procurar reverter o ódio no sentimento do amor. Ia haver a mudança. Mas pressentindo, eu interrompi. Eu não programei para chegar e ser abortado, não. Eu programei para renascer. Assume compromisso, assume. A cada um segundo suas obras. Então, pois não. É diferente. Se o aborto é natural, eu não intervi nisso. Naturalmente aconteceu, mas não foi a minha intenção. Ele passa a ser minha responsabilidade quando eu tomo alguma coisa, que eu sei que a partir do momento que eu estou tomando, aquilo ali vai afetar e vai ocorrer o aborto. Então eu tenho a minha parcela de responsabilidade e de culpa. O que também não quer dizer que eu vá ser, por conta disso, eternamente um criminoso. Se eu compreendo que errei, que eu não deveria ter feito, que é uma vida, e eu começo a me dedicar, por exemplo, a crianças abandonadas que não têm mãe, que não têm pai, eu já estou começando o meu caminho de volta, através exatamente da boa ação, da boa obra, do sentimento de querer ajudar, de querer amparar. Quando ocorre naturalmente, minha avó mesmo, foi quantos abortos, mãe? Vovó teve 3 ou 4, ainda teve 4 filhos, e teve 3 ou 4, mas natural, isso é natural, não há nisso aí uma responsabilidade. Mas quando a mulher faz, ou o homem muitas vezes obriga a fazer, então há uma responsabilidade com relação a isso. Aí quais são as consequências que poderão ocorrer? Já chegou o nosso horário. Numa outra existência pode ocorrer da mulher querer engravidar e não consegue. Lesou o perispírito, lesou a matriz. Faz de tudo. Tratamento, gasta estupro de dinheiro. Conheço um casal que já estava gastando 40, 50 mil reais e não engravidava. E não vem, se for kármico, você vai gastar o dinheiro que você tiver e não vai engravidar. Porque você lesou o perispírito. A partir do momento que você começar então a fazer o processo de redenção, começar a trabalhar exatamente esse sentimento, a valorizar, aí você parte então para uma adoção, você parte a se dedicar a uma casa de órfãos, você passa a se dedicar a uma creche, você passa a isso, aquilo, outro. Já é o processo de correção. Então, há oportunidade para que a pessoa, enquanto é tempo, já nessa existência, comece a reparar o erro cometido. Infelizmente, ficaram aqui várias perguntas. Vamos guardar na última sexta do mês. Se Deus quiser, nós vamos trazer as perguntas e dar prosseguimento. Muita paz a todos. E vamos passar a palavra, fazer a prece. Vamos elevar os pensamentos ao alto, buscando a boa sintonia espiritual com os nossos benfeitores. Senhor Jesus, te agradecemos pela bendita oportunidade que nos concede na noite de hoje de aqui nos encontrarmos reunidos, ouvindo acerca dos teus ensinamentos. Te agradecemos pela assistência boa e amiga dos nossos benfeitores espirituais que nunca nos faltam. Que possamos levar essa paz, essa harmonia para os nossos lares, para os nossos familiares. E em teu nome, em nome de Deus, com a permissão de Manuel Quintão, nosso dirigente maior e toda a sua equipe espiritual, devolvemos a palavra ao nosso amigo Leandro para que possa dar a reunião por finalizada na tua santa e divina paz.
Deus. Em nome de Deus e nosso Mestre Jesus Cristo, damos por finalizada essa etapa dos trabalhos da noite de hoje. Boa noite.